Olá, gente. Dessa vez a gente se reuniu aqui nessa sala virtual para conversar de maneira mais cuidadosa sobre o caderno do plano de manejo orgânico. A ideia é que vocês tenham os elementos para fazer o preenchimento desse plano de manejo, que é o cerne, né? Ele é a ferramenta fundamental do processo de busca aí da certificação de orgânicos para a sua produção, né? Então, eu convidei o Cláudio Pinheiro, que é o nosso diretor de ATER do IBS, para me ajudar nesse processo, né, de orientação de vocês aqui sobre o plano de manejo. Cláudio, tudo bem? Você vai apresentar para a gente aqui o plano de manejo. Faz uma saudação inicial para a gente aqui. Prazer estar por aqui novamente, né? Compartilhando agora esse outro assunto, né? Que é um assunto tão importante, que é o plano de manejo orgânico, né? Desmistificando um pouco, detalhando um pouco mais, né? E gerando um pouco mais de entendimento, né? Do que simplesmente só um preenchimento, né? Porque aquilo que a gente não entende, o que está preenchendo, vira um trabalho que a gente às vezes não dá prioridade para ele, né? Então é importante a gente entender por que é que ele existe, quais são os pontos principais, para a gente ir atualizando ele à medida que o tempo vai passando também. Então, fica à vontade. Eu acho que é muito importante que a gente discuta realmente esses elementos mais conceituais, até porque quando um produtor ele opta por se tornar um produtor orgânico, ele está quebrando um paradigma, né? Isso é uma mudança paradigmática, né? Quer dizer, ele está saindo de um jeito de produzir e entrando num outro jeito de produzir, né? Então, basicamente, a caminhada é essa. E aí eu acho que é muito importante a gente discutir, né? Apresentar essas questões mais conceituais e até filosóficas aí, né? De modo de vida que esse processo de transição para o orgânico vai demandar. Tá bom? Fica à vontade com a apresentação do plano. É o que a gente chama de ter um olhar mais sistêmico sobre a propriedade, né? Às vezes a gente começa a trabalhar o desenvolvimento da produção na propriedade e esquece que que as ações estão interligadas, que uma coisa afeta a outra, uma coisa acaba interferindo em outra, né? Então, quando eu vou pensar na adoção da produção orgânica, eu tenho que enxergar que eu tenho ali uma propriedade que tem plantas, que tem animal, que tem uma cultura, né? Plantas no sentido de preservação, culturas cultivadas, eu tenho as pessoas que moram ali, né? Eu tenho então um conjunto de sistemas ali que se interagem, né? Eu tenho a água, eu tenho o solo, o clima, como é que isso interage dentro da minha propriedade? Se eu aprender a manejar, por isso que chama plano de manejo, né? Se eu aprender a manejar cada um desses aspectos de uma forma mais otimizada, dentro daquilo que é a sua concepção de criação, né? Seja um animal, como ele foi, qual é o seu hábito, né? O solo, como ele se regenera, que ele se recupera, né? Ou seja, se eu conseguir otimizar ao máximo cada um desses elementos, eu consigo criar um equilíbrio, tá? Que vai refletir na minha produção, porque daí eu posso ter um equilíbrio, por exemplo, de insetos, né? Que eu tenho menos problemas com praga. Eu posso ter um equilíbrio de solo, que vai me deixar ter uma melhor nutrição, uma melhor nutrição da planta, do solo e da planta, e com melhor produtividade, menor problema de pragas. Então, você veja que é uma interligação, né? Então, pensar o plano de manejo é pensar como é que eu vou manejar essa propriedade, tá? Então, esse material que a gente está utilizando aqui é um caderno de campo que é do Ministério da Agricultura, né? Ele é bastante didático e ele traz aqui explicações e pormenorizadas de como é que eu devo planejar a minha propriedade, tá? Então, ele vai começar aí que eu tenho que pensar, né? Se eu estou pensando, por exemplo, numa OCS, né? Quais são os dados da minha propriedade, o cadastro da minha propriedade,
como um todo, né? Se eu vou fazer aqui a venda direta, né? Que aí seria essa organização de controle social, a OCS, né? Daí eu tenho um grupo de produtores, o Sidney já falou muito bem disso, né? E se eu tenho a SPG, que daí eu posso já utilizar o selo de orgânico, mas é uma certificação interna, uma auditoria interna, e a certificação por auditoria externa, que é o que está no mercado e com os organismos acreditados no Metro e no MAPA, né? Então, pensando na propriedade, eu vou ter ali um roteiro de acesso à propriedade, porque se alguém vai visitar a minha propriedade para verificar o manejo que eu estou fazendo, para certificar o meu manejo, né, seja no sistema de venda direta ou até no auditado, alguém precisa chegar na minha propriedade. Então, eu faço um roteiro de acesso aí, e eu tenho que identificar dentro da minha propriedade quais são as minhas atividades produtivas, né? Eu vou ter o quê? Uma produção vegetal, eu tenho um pais lá, né? Que eu vou utilizar para fazer uma venda direta na feira ou venda direta ao consumidor. Então, eu tenho uma produção vegetal. Eu faço uma comercialização de produção animal também, vou querer certificar essa produção animal também. Eu faço processamento, ou seja, eu transformo a minha produção vegetal em algo que seja processado, né, que vai exigir um espaço físico, com toda a sua questão de higiene e tudo mais. Então, eu tenho aqui também esses parâmetros para poder avaliar. O extrativismo sustentável, né, quando eu faço a extração da natureza, e aí isso tem que ser feito de forma sustentável, né? E alguma outra possibilidade que talvez que não tenha sido pensada aqui, né? Tamanho da minha propriedade. Então, o primeiro passo, quando eu vou fazer meu plano de conversão, meu plano de manejo da propriedade, é eu pensar na propriedade como um todo, né? Eu tenho que enxergar a minha propriedade de cima para eu conseguir ver quais são as inter-relações que existem, né? Quais são os seus limites, qual é o limite da minha propriedade, e esse limite, qual é o nível de risco que existe de contaminação, né? Então, quando eu desenho, à mão mesmo, um desenho simples que eu faço aqui, eu consigo enxergar quais são as minhas bordas, como que é a distribuição interna, onde está cada elemento dentro da minha propriedade e como é que essa interação está acontecendo, principalmente para eu identificar pontos de riscos de contaminação, seja interno ou seja externo. Mas também serve para eu definir como é que vai ser a minha conversão, a conversão da minha área, né? Eu vou dividir em talhões, né? E esses talhões vão começar gradativamente a fazer a conversão, ou eles vão fazer a conversão todos de uma vez, né? Então, olhando para esse mapa, eu consigo enxergar a minha propriedade de fora dela, né? Porque eu estou no dia a dia ali, eu não enxergo por inteiro, e começo a pensar como é que vai se dar o meu planejamento, né? Aí eu divido as minhas áreas aí, posso dividir em áreas de produção em áreas protegidas, né? Então essas são algumas sugestões para você compor ali o croquis da sua propriedade, né? Pode pintar, né? Pode fazer uma legenda indicando o que é o que, né? Se não for possível escrever dentro do mapa, enfim, né? Os filhos podem ajudar bastante nisso também. E aí a gente vai começar a ter esse olhar sistêmico sobre a propriedade, né? Então, qual é a situação dela hoje em relação à produção orgânica? O que ela tem, o que ela não tem, se ela já tem alguma coisa, mesmo que não oficial, né, orgânico, né? Assim, eu já faço produção orgânica, eu já não uso nada de produto químico sintético, né? Seja adubo formulado, eu não uso inseticida ou outros agroquímicos externos sintéticos, né? Inseticida, fungicida, né? Eu tenho as minhas caudas, ou uso produto biológico. Então, qual que é a situação da propriedade hoje, mesmo que não seja uma conversão oficial, né? E em que tempo eu pretendo ter a minha propriedade toda convertida, né? Então, a legislação permite que eu comece a minha produção em apenas um talhão, a minha produção orgânica, a minha conversão orgânica é apenas um talhão, mas eu tenho que pensar que em 4 anos
eu tenho que ter todos os talhões da minha propriedade convertido para orgânico, inclusive a produção animal, tá? Que esteja dentro dessa propriedade, né? Então, quanto tempo vai levar isso? Eu posso colocar tranquilamente 4 anos e aí eu vou ano a ano, cada 2 anos, faço o primeiro ano, o segundo ano, depois eu entro com as outras propriedades. Aí é planejamento, né? O bom desse material aqui é que se eu não sei exatamente por onde começar, ele traz aqui um bloco de notas para ajudar a família a organizar o pensamento, né? Então, assim, como é que eu vou definir o tempo de conversão da minha propriedade? Eu não sei. Então, você pode começar definindo quais são os problemas que você tem, né? Que hoje depende de insumos extérnicos quimicamente sintetizados, que é isso que há a limitação dentro do sistema de produção orgânica. Eu tenho uma dependência muito grande na minha alimentação animal externa, né? Eu compro silagem, ou eu compro algum produto que eu não tenho controle sobre aquela produção. Então, isso é um problema, porque você vai precisar ter a alimentação do animal orgânica, né? Então, como é que você vai fazer isso? Então, isso vai levar mais tempo. Tá? Então, isso pode te ajudar a decidir que a minha produção animal vai ficar no 4º ano, né? E quais as principais soluções que você pode buscar para resolver ou encaminhar esses problemas, né? E que mudanças você precisa fazer. Tá? Olha, então, para eu produzir a minha silagem aqui, eu vou precisar mudar o meu sistema de plantio, ou eu vou precisar adquirir mais uma área, eu vou precisar intensificar a minha produção de alguma forma para sobrar mais área. Então, aqui, essas perguntas que a gente vai ver aqui, elas vêm no sentido de ajudar a família a pensar e a planejar como é que vai ser a propriedade. Tá? Como que eu pretendo separar as minhas áreas de produção orgânicas de áreas que eu ainda não vou fazer a conversão para orgânico, né? Então, se eu tenho produção vegetal, eu vou ter que ter espécies diferentes, né? Eu posso ter, por exemplo, uma alface roxa e uma alface verde, né? Assim, alface comum, né? Então, eu vou no meu caderno do plano de manejo ali, eu vou dizer qual é a variedade que eu vou usar específica, eu vou guardar nota de compra, para que eu possa ter a rastreabilidade desse processo. Eu não posso ter 2 alfaces, uma orgânica e uma convencional, porque eu não tenho diferenças visuais. Eu preciso ter um mínimo de diferença visual para caracterizar que aquela produção é orgânica e a outra não. Então, esse exemplo da alface roxa para a alface americana, por exemplo, eu tenho uma diferença visual. Então, isso é possível, né? Eu posso ter ali insumos que vão ser armazenados separadamente, animais de espécies diferentes, porque também não dá para ser da mesma espécie, e como é que eu pretendo lidar com essas mudanças que eu pretendo fazer, né? Então, como que eu vou separar? Então, quais são os problemas que eu vou encontrar para fazer essa separação, né? Poxa, mas como é que eu vou? Eu tenho alface dos 2 tipos, né? Ou eu vou fazer uma barreira no meio no talhão orgânico eu vou plantar hortaliças de folha e no talhão não orgânico hortaliças de fruto, né? Então, como que eu vou fazer a separação desses talhões, uma barreira física, né? Para impedir que haja deriva de agrotóxico, né? Em primeiro lugar, né? E segundo, a própria migração de insetos, né, de praga de um local para outro, né? Porque se eu pulverizo em um local, a tendência é o inseto fugir para o outro, né? E se eu não tiver alguma coisa física que impeça, eu vou arranjar um problema para a minha área orgânica, né? Isso pensando que eu estou manejando a área convencional e orgânica em paralelo ali, tá? E que são áreas de produção mais intensiva e tudo mais, né? Como é que eu vou, esses insumos identificados e armazenados separadamente, os meus insumos de uso na produção, no talhão orgânico, eles têm que ficar longe e separado dos demais, né? E com um pulverizador específico para ele também,
né? Então, onde é que eu vou colocar isso, né? Eu não posso deixar no mesmo espaço de armazenamento, né? Então, eu tenho que pensar quais são as possíveis soluções que eu tenho. Eu vou definir um outro local, eu vou ter que construir, como é que eu vou fazer isso, né? Outro ponto importante é como que eu vou promover a biodiversidade na propriedade. Lembra que a gente falou daquele equilíbrio que é importante, né? Então, se eu construir naquele espaço, que seja pelo menos aquele talhão que eu estou fazendo a produção orgânica, se eu construir um equilíbrio ali entre umidade, diversidade de plantas, diversidade de culturas, né, e um certo isolamento ali dentro, eu vou ter, quanto maior a minha biodiversidade, menor o risco de problema com algum inseto que vá se desenvolver desenfreadamente, que vai chegar a causar algum dano econômico. Eu vou, no sistema de produção orgânica, eu vou aprender a conviver com esses insetos, eles vão continuar existindo no ambiente, ele faz parte da biodiversidade, mas ele não vai chegar a causar um dano econômico, tá? Porque ou eu tenho ali um produto biológico, um fungo que naturalmente vai controlar essa população para aquela anualmente, ou eu vou lançar mão do uso de algum biofertilizante para que a planta possa ficar melhor nutrida e resistir mais ao atraque, ou ser menos palatável para aquela lagarta, por exemplo, ou se eu vou entrar com um produto curativo mesmo, né, uma cauda que eu prepare ali e que vá agir sobre o inseto especificamente, ou impedindo ele de comer, ou causando alguma anomalia nele, impedindo que ele se reproduza e assim por diante. Então, eu tenho diversas ferramentas. Como é que eu vou fazer isso, né? Porque aquele talhão que eu estou aplicando essa experiência da biodiversidade, eu vou aprendendo ali e vou levando também para os outros talhões. Essa é a ideia de fazer a conversão gradativamente. Eu vou aprendendo, vou equilibrando os meus sistemas e vou ampliando para dentro da minha propriedade. Então, quais são os principais problemas que eu tenho hoje em termos de biodiversidade? Eu não tenho muitas plantas, né? Então, quais plantas eu posso pôr ali, né? Plantas atrativas, plantas repelentes, plantas que eu possa usar como de forma comercial, por exemplo, uma barreira de banana que eu vendo mesmo na produção convencional, ou plantas que eu possa usar para fazer o próprio macerado, né? Uma árvore de lim, por exemplo, né? Que eu posso fazer um extrato ali e pulverizar, né? Então, como é que eu incremento essa biodiversidade vegetal, né? Quais são as soluções e que mudança eu preciso fazer para isso, né? Uma das mudanças, talvez, aqui é entender que as plantas, elas convivem muito bem, né? Desde que não haja uma competição por água, por nutrientes e por luz, tá? Então, eu posso explorar diferentes alturas com plantas diferentes, aumentando o espaçamento ou trabalhando com plantas mais baixas que se dão bem, se adaptam bem a uma meia sombra, né? Vou pensar no caso de hortaliças aí, se eu pensar numa salsinha, por exemplo, né? Ela vai muito bem numa meia sombra aí, com uma planta mais alta, embaixo, por exemplo, de um pé de quiabo, ou de jiló, ou de berinjela, né? Um espaçamento um pouco maior, né? Então, e eu consigo ter essas culturas intercalares, né? E consigo promover um bem-estar ali para aquela planta, né? Para que ela se desenvolva melhor e aproveito melhor os nutrientes, porque elas também exploram diferentes profundidades de solo, né? A salsinha ela vai ficar aí 5, 7 centímetros, 10 centímetros, né? Já a minha berinjela vai 15, 20 centímetros, então eu estou explorando diferentes profundidades do solo para a extração de nutrientes, né? E eu posso ter uma planta mais arbórea ainda, né? Perene, por exemplo, né? Que vai ter um sistema radicular mais profundo, ou que não seja perene, que seja de adubação verde, por exemplo, um pé de mamona, por exemplo, né? Que vai ciclar aqueles nutrientes e eu vou cortando essas folhas, né? E jogando em cima do solo, né? A moringa, né? A Suzy falou bastante da moringa, né? Tem tantas utilidades. Uma das utilidades, né, da moringa pode ser também
dentro dessas áreas de proteção, de produção vegetal, para incorporar nitrogênio no solo, né? Mas que eu corto esses galhos, né? E eles colocam sobre o canteiro, sobre o solo, eles vão sendo degradados e aquele nitrogênio que está na folha vai sendo liberado e os micro-organismos vão liberando ele para uso pela próxima cultura. Tá? Então a gente tem aí inúmeras possibilidades, inúmeros exemplos. Tá? Como que eu pretendo conservar o solo? Talvez um dos maiores segredos da produção orgânica esteja exatamente na qualidade do solo, né? Na qualidade física do solo, né? Como é que eu promovo um aumento, por um lado, ser um solo mais arenoso, de uma maior formação de grumos, né? Que é caracterizado pela matéria orgânica, no caso do solo mais arenoso, né? Que essa matéria orgânica vai formando esses pequenos grumos, e nesses grumos é onde se fixa tanto o nutriente quanto a água que o solo vai precisar depois liberar para a planta. Né? Do ponto de vista biológico, né, quanto mais num solo de clima tropical, subtropical, né, que a gente tem, quanto maior a atividade biológica desse solo, maior a liberação de nutrientes e maior a fertilidade desse solo. É claro que também não adianta eu liberar se não tiver onde ele vai ficar retido. Por isso que é importante a parte física do solo. Né? E a parte química do solo, ou seja, o que vai ter de nutrientes ali equilibrado. Né? Não é porque é produção orgânica que eu não tenho que me preocupar aqui com o equilíbrio do pH, né? Com o equilíbrio dos nutrientes, macro e micronutrientes. É produção como outra qualquer. Tá? Não é porque é produção orgânica que isso não vai afetar, afeta sim. Então, quanto mais rápido eu aprender a manejar o solo e promover seu equilíbrio químico, biológico e físico, melhor a resposta da minha produção orgânica, da qualidade do meu produto, da produtividade e da diversidade que eu vou ter. Tá? Então, eu preciso, para isso, ter as práticas de conservação do solo. Então, terraceamento é fundamental, plantio em nível, faixas vegetativas, né? Onde é possível plantio direto, com o tempo isso vai sendo possível à medida que esse solo vai ficando cada vez mais leve, no caso, por exemplo, um solo mais argiloso, né? Que é mais pesado. Né? E a cobertura de solo. Né? Não adianta eu incorporar matéria orgânica ali naquele solo se eu deixo ele descoberto 2, 3 meses por ano aí, a 30, 40 graus aí de temperatura o dia inteiro. Essa matéria orgânica ela vai ser decomposta rapidamente e eu perco todo o meu trabalho. Então, cobertura de solo é fundamental. Quanto menos sol o solo tomar, melhora a sua qualidade física, melhora a sua qualidade biológica e a sua qualidade, consequentemente, a sua qualidade química também, para liberar nutrientes para a sua planta. Tá? Quais são os riscos que eu tenho para a minha produção orgânica? E isso é importante porque é aqui que o grupo, no caso de uma OCS, o grupo vai ter que avaliar quais são os riscos que podem contaminar a minha produção e aí comprometer a qualidade do meu produto orgânico, né? Não só o meu, né, como do grupo todo, né? Já que uma OCS é uma certificação em grupo, se um agricultor ele tem uma fiscalização, ele tem um problema químico que não foi relatado e que ele não comunicou, né? Se é pego numa fiscalização, o grupo todo tem o seu processo suspenso até que se avalie a extensão do problema. Então, os riscos de contaminação são importantes serem analisados em termos do que pode vir do vizinho, aí entra a questão da enxurrada, né? Do que pode, a questão da água fundamental, o que pode vir de deriva de agrotóxico, né? O que pode vir de contaminação de transgênicos, aí no caso principalmente do milho, né? Que é talvez o mais que corre mais risco hoje, né? No Brasil, né? E aí entra o espaço para eu dizer quais são os meus problemas, as minhas soluções e como é que eu pretendo fazer isso. Né? E descrever, né, aí já começar um planejamento, como é que eu vou trabalhar com esses riscos de forma a minimizar e evitar que eles aconteçam. Tá?
quem da família vai estar envolvido nessa produção, né? E qual pode ser uma divisão de tarefas entre os membros da família, né? Os mais novos podem ajudar na anotação, nas anotações das práticas de manejo diário, né? Atualizando o caderno de campo, né? É uma forma de já trazer as crianças para dentro da produção, do interesse, de observar as pragas, de observar doenças e que tipos de problemas e soluções e mudanças eu preciso realizar. Tá? Se a mão de obra não seja da família, tem que ter ali como que é essa legislação, como que é a relação trabalhista, né? Porque a produção orgânica ela trabalha acima da lei, né? Ou seja, eu tenho toda a legislação ambiental, eu tenho a legislação trabalhista, a produção orgânica ela está acima disso, né? Não trabalha fora dessas legislações. Tá? A questão de como eu vou trabalhar a questão educativa na família e dos funcionários é fundamental, todos têm que ter direito, acesso ao estudo, à educação. Tá? E como é que eu vou resolver caso exista algum problema nesse ponto. Né? Como se relacionando com outros produtores e atividades culturais, né? Se eu tenho ali, como que é a minha OCS, né? Ela é uma associação, eu participo, eu não participo, como que eu faço para participar, por que eu não participo? Lembrando que uma OCS é uma responsabilidade cruzada, então quanto mais eu interagir com os meus vizinhos, mais eu vou conhecer como ele está fazendo, vou poder corrigir problemas que eventualmente eu tenho e poder contribuir para as correções dele também, além de acompanhar eventuais riscos. Tá? E como que eu vou fazer o controle das anotações? Né? Quem que vai fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Né? Se vai ser um caderninho, se vai ser uma ficha, se eu vou usar um programa, enfim. Né? Como que eu pretendo fazer a rastreabilidade do meu produto? Né? Rastreabilidade aí, onde eu plantei, como eu plantei, quanto eu plantei, que tipo de produto eu usei, né? E depois quando eu colhi, quanto eu colhi e para quem eu vendi. Isso é rastreabilidade, isso eu posso utilizar, a gente já falou sobre isso também, né, Sidney, sobre rastreabilidade, né? Tem alguns exemplos ali de planilhas que podem ser usados, né? Como é que eu implemento isso. E, por último, mas não menos importante, a questão da qualidade da água, né? De onde vem a água que eu utilizo, se eu tenho um sistema de uso intensivo da água, como hortaliças, por exemplo, a própria produção animal, né? De onde vem, qual é a qualidade dessa água, qual é o controle que eu tenho da qualidade dessa água e como é que eu previno que ela sofra algum tipo de contaminação. Né? Então, Sidney, pegando aí só o olhar da propriedade como um todo, né, é isso que deve ser o foco de atenção no primeiro momento da turma aí. É importante considerar o seguinte: a comunidade hoje, acompanhada, que é beneficiária do projeto Bahia Produtiva, em grande medida ela é acompanhada por um agente comunitário rural. Né? Na sua maioria, esse agente comunitário rural tem formação técnica e tem plena condição de fazer a orientação, né, do processo de preenchimento, de capacitação, né, do agricultor para construir o seu plano de manejo orgânico. Agora, o plano de manejo ele é útil para qualquer situação, mesmo para não orgânico, né? Especialmente no que se refere à rastreabilidade, né? A rastreabilidade se tornou uma necessidade legal também, é importante ressaltar isso. Nós falamos aí no canal de YouTube do IBS, você vai encontrar vídeos sobre isso, mais informações, mas a rastreabilidade ela deve ser uma preocupação de todos os agricultores, é importante que a gente se atente para isso e busque mais informação sobre o tema. Então, Cláudio, acho que a gente retoma essa conversa do plano de manejo numa próxima aula, fechando aí a orientação para questões mais específicas. Isso que você já mostra aqui, que é a produção vegetal,
como o que cuidado eu tenho que ter para organizar meu plano de manejo depois para produção animal, né? Quer dizer, para outras, essa parte agora ela foi mais conceitual mesmo, né? Então, como é que a gente trata dessa especificidade? Eu já deixo a pergunta para a gente responder numa próxima aula. Muito obrigado. Perfeito, Sidney. Obrigado, um abraço. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.